Olá, esse é o canal Conhecimento Racional, prestando esclarecimentos sobre o Covid-19 acontecido em 2020, 2021, período onde eu relatei o curso da doença pelas poluições atômicas, né, degenerativas, o uso de radiações carbônicas, né, processo de envenenamentos, né, do solo, biologicamente falando. E eu vim mostrar para vocês o seguinte, que aqui no Brasil tudo dá em nada, né? Infelizmente é um empurra, uma ocultação da verdade, onde a pessoa se torna um joguete, né? E como eu tenho voz de brasileiro, eu não desisto do que eu quero, né? Eu vou tentar até o último. E o importante é lembrar que quando a Covid começou a atacar o Brasil, houve muita gente que atrapalhou o processo de ajuda humana e transformou tudo num carnaval. Como dizia o Cazuza, né? Te chamam de bandido, maconheiro, sem vergonha, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que se trata o documento. Bom, aqui foi um despacho sobre a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias e Inovação em Saúde, Coordenação Geral de Inovação Tecnológica na Saúde, né? Brasília, 16 de julho de 2021. Ao secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde. Referência, proveniência, eu, senhor Diógenes Pereira Galvão Filho. Assunto, relatório relacionado ao Covid-19. Naquele momento foi como um chamado emergencial. Muitas pessoas tiveram que mandar informações e só foi visto o lado orgânico da doença e esqueceram de enxergar o invisível, né? O invisível que está aí ao nosso redor, né? Essa destruição de matas aí está destruindo a nossa saúde, né? Nosso pulmão, né? Porque a gente está perdendo como se diz o nome, agora me escapou, a ação coronária, ação pulmonar respiratória pelas árvores, que mantém funcionando o pulmão e o organismo, né? Relevando, né? Aí a ciência do ser humano, que foi um fracasso total. Infelizmente o ser humano fracassou, né? E é difícil de falar essas coisas porque a verdade machuca muito, né? Porque, enfim, a gente vai descobrir isso no vídeo, né? Assunto, relatório relacionado ao Covid. Em reposta. Mas aí, já achei um defeito de português. Ao despacho, gabinete, acusamos o recebimento e agradecemos o envio de informações constantes no e-mail que trata sobre o relatório de causas SARS-CoV-2, Covid-19, coronavírus. Agente magnético por abuso irradiativo planetário em constante. Encaminhado pelo senhor Diógenes Pereira Galvão Filho, né? O que acontece? Ao invés de eles olharem para o campo invisível, né, e começarem a pesquisar, a não ser que
pelos vírus que eles fazem pelo microscópio, né, eles deveriam agir como pessoas normais, no caso, pararem de agir como um robô, né, e agir como seres humanos, né? Aí, o que que eles fizeram? Eles empurraram para o SUS, para a CIMED e para a Anvisa e a Conitec. A Conitec deixou de se responsabilizar isso por não ter nenhum protocolo de vacina. É, o que acontece que também é que todo mundo só tomou clara de ovo, né? Porque eu não acredito nessa vacina. Dizem que salvou muita gente, mas eu não acredito. Aquilo foi um arrebatamento, né? Foi a natureza eliminando ali os corpos animais, dos antigos animais racionais, né? Porque a natureza, ela é dona de tudo, né? A gente devia saber isso na escola, né? E essa função que ela conseguiu realizar no planeta todo foi para dar uma amostra que nós não somos capazes, né, de achar uma solução no campo invisível, né? Ou seja, a gente vê esgoto a céu aberto, desmatamento, desleixo nas cidades, né? Muitas bactérias nas cidades, muitas mesmo. Aqui no campo não, aqui no campo a gente tem, ao invés de bactérias, a gente tem as pioneiras crescendo no chão quando param de meter fogo no mato, né? As pioneiras que vêm restabelecer o solo para transformar novamente a mata numa floresta. E o ser humano vai, quando está crescendo as pioneiras, através da braquiária, né? Que vai, faz a descompactação do solo e faz gerar aí como se diz, faz gerar o renascimento da floresta. Então ficou estabelecido dessa forma. Para que a comissão possa iniciar a análise de uma tecnologia em saúde, o demandante deve apresentar um protocolo que contenha os seguintes requisitos esculpidos no artigo 15 do primeiro decreto número 7.646 de 2011. Artigo 15. A incorporação, a exclusão e a alteração pelo SUS de tecnologias em saúde e a constituição ou alteração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas serão precedidas de processo administrativo. Esse despacho foi para que era para eles usarem o documento. Vamos dar uma olhada no documento, porque é terrível mesmo. O ser humano ele é capaz de fracassar em tudo que faz, né? Deixa eu ver aqui. Vamos nas bibliotecas aqui. Causa de coronavírus. Relatório de causas. Relatório de causas. Foi esse documento aí, né? SARS-CoV-2, Covid-19, coronavírus. Agente magnético por abuso radiativo planetário constante. Jorge Pedro Galvão Filho. 1/4 de 2020. Olha só. Eu tava achando que era 2021. Mas agora eu vejo que eu fui mais rápido, né? Observações ambientais e cósmicas, né? O que acontece? De acordo com evidências, somos naturalmente impelidos a entender todas as causas da natureza e do universo e suas evidenciações,
Tudo é natural de sua origem racional, pertencendo aos seres que constituem a formação dos mundos. O dever de existir, a supremacia dos seres, o viver real de todos. O existir eterno, por ser verdadeiro, permanece eternamente na origem, acima do cosmos. O desequilíbrio planetário. Esses aqui já são os slides, né, que eu fiz pelo Gama, né, que é um software de inteligência artificial que faz slides, né? Você manda o PDF e ele cria slides para apresentação, né? Então, naquele tempo não, em 2020, foi um pavor, sabe? Cheirava a medo. Em todo lugar cheirava medo. Medo, desconhecimento de causa, sabe? Ignorância, né? Incredulidade. Tudo isso porque a natureza resolveu, né? Retirar e fechar a porta dos inconscientes. Não, você não serve para viver, você vai morrer. Não, você é muito inconsciente, você vai morrer. Não, você não dá, você vai morrer. E assim foi, em todos os países. Porque ninguém morre por acaso, porque não fez nada. Não é bem assim, né? A morte existe para equilibrar o planeta, né? Porque tudo é transitório, é material, né? Então tem o desequilíbrio planetário. Os seres, por intermédio de suas fantasias, geram consequências sem sentidos racionais, destruindo o respeito mútuo e transferindo problemas entre si mesmos na sociedade moderna. O conjunto SARS-CoV-2 vem nos mostrar a nivelação planetária, em seu processo em andamento, a formação da civilização que perdurará pelos séculos a seguir, modulando sua conjuntura genética em sua constituição íntima. Perdão, essa essa última que eu citei agora, ela genética, né? A conjuntura genética é a diminuição dos anos de vida. Não caiam na conversa da ciência. Não caiam na conversa de políticos que dizem que a vida está se prolongando. A vida está diminuindo os anos de vida por causa do abuso da conjuntura genética. Alguns anos atrás existiam 6 bilhões, 5 bilhões de pessoas. Agora tem 7 bilhões de pessoas. E ninguém consegue dar conta desse parasitismo total. E a natureza é que tem que dar conta de tudo, né? Porque ela é dona de tudo e merece todo o respeito, né? A hipótese fica nas raças das radiações, né? A quarta raça, seres astrológicos determinados como centros de identificação, definindo valores e categorias personificadas para suas constituições naturais. Transição radiativa, desgaste do pensamento gerando percepção radiativa, finalização do veículo imaginativo, plexário e conjuntivo. Quinta raça, classe do pensamento irradiado, criando aparelhos modernos como compensação da eliminação imaginativa anterior. E tem o raciocínio futuro. Se o pensamento transformou-se em ciência irradiativa, o raciocínio desenvolverá a imunização dos seres, tornando todos iguais. Aí vai acabar o sofrimento, vai acabar a disputa, vai acabar a enrolação, a enganação, tudo isso que o governo faz aqui no Brasil para poder enganar cada vez mais o Tesouro Nacional, né? Porque é pegar o dinheiro que a gente paga, né, para poder obter o nosso sustento, né, e usar isso para bel prazer, né, para poder ter status,
né? Para poder ficar com um sorriso, né? Tipo, olha eu aqui, né? Só que isso não funciona, né? Para mim não funcionou, né? Não adianta empurrar tudo para para você ter uma ideia, eles eles ficaram tão assustados de um jeito com o documento que eles fizeram esse despacho e me avisaram. Aqui tem como a gente ver. Aqui eu tenho o código verificador e o código CRC, né? Tá aqui, assinante, Luciene Fontes Schluckenberg Bonan, diretora do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde substituta. Ninguém quis assumir a responsabilidade do problema do SARS-CoV, do coronavírus. Todo mundo jogou para cima da ciência, para a ciência inventar através de um ovo, a clara de um ovo, uma vacina para engordar o povo, para poder, como é que se diz? A clara do ovo é pegajosa, né? Para poder manter essa pessoa equilibrada, porque a natureza estava fechando a porta do inconsciente e aniquilando as pessoas, né? Então, no caso, a gente for analisar isso, a gente tá vendo aqui que tá, até foi despachado o cargo função, data 20 de julho de 2021, às 3h11, né? Um registro só, um registro só. Veja aí o interesse. É nenhum, não foi nenhum interesse. Ninguém ligou para nada. Todo mundo viu que a ciência estava dando um jeitinho de ocultar, né? Não existe cura para nada. O problema é degenerativo genético, né? Eu aconselho as mães e pais a pararem de fazerem filhos, né? Porque tá gastando muitos genes, né? Além do que as matas estão sendo destruídas, a saúde está acabando. Hoje em dia a gente só vê gente em hospital. As únicas pessoas que estão sem perceber nada são os jovens, né? Abaixo de 20 anos, né? Então, o resto tá todo mundo adoecendo. Ou um problema mental, um desequilíbrio hormonal, ou um desequilíbrio psíquico, né? Assim como também, né, a constituição do país que é uma grande piada, né? É uma grande piada. Bolsonaro, Lula, toda essa gente aí que aparece para poder fazer propaganda de uma disputa que não existe. Porque estão brigando por nada. Estão brigando por nada. Vão fazer o que agora? Vão chamar o Greenpeace? Vão chamar o Greenpeace e mandar lá plantar as árvores de novo, onde já virou pasto para gado, para vender carne para a China, para o Japão? Hã? Isso é um absurdo, cara. Então, eu no canal Conhecimento Racional, eu sou proposto a falar a verdade. Mas eu passo certas situações que eu tenho que ficar gravado publicamente. Porque senão a vida se tornaria um marasmo só, né? Pensou todo mundo vivendo é, à base do governo, sem saber o que está acontecendo, seria ignorância da nossa parte, né? Então a gente tem que saber que tudo o que acontece aqui, né? Aqui é a diretora substituta Luciene Fontes Schuckenberg Bona.
foi a mesma que a gente viu? Luciene von Schuckenberg, Bona, substituta do diretor, né? Ah, tem a autenticidade aqui, a assinatura eletrônica, né? Se você quiser acessar, você põe aí o seu celular aí no QR Code para você ver, né? Porque, perdão, é, tudo que acontece aqui no Brasil é muito escandaloso. Eles estão vivendo num tempo imperial. O Brasil é um acidente. Gente, o Brasil é um acidente democrático, imperial. É um acidente imperial, né? Então, o Brasil, só o dono mesmo, o racional superior, é que vai dar conta dessa falcatrua que está acontecendo. Mas eu não quero tomar o tempo de vocês e como eu já mostrei que tudo está legalizado, você que apontou aí a sua câmera para o QR Code, você pode ver, tá escrito aí os números do verificador e o código CRC, né? Então fica ao critério de vocês aí o que vocês vão escolher. Flávio Bolsonaro ou Lula de novo? Lula, pelo que eu tô entendendo, ele tem muitas pompas, né? Mas não olha muito para a situação popular. Não faz parte do todo, né? Que é o brasileiro, né? O país. É uma pessoa que se afastou demais pela corrupção que já cometeu, né? E o Flávio Bolsonaro é uma criança, não sabe o que está fazendo. Está seguindo os conselhos do pai, vai cometer os mesmos erros que ele cometeu, que foi dar muita credibilidade à imprensa. A imprensa não significa nada. A imprensa é um bando de fofoqueiro. Só faz reportagem para fofocar da vida dos outros. Por que não cuida da própria vida e faz um diário e faz um filme para mandar para a população ver como é que é a vida de um repórter, né? Porque eles ficam fora de reta, né? Eles ficam fora de reta e conseguem escapar de qualquer situação, pode sair do país a qualquer hora, enquanto o brasileiro ele tá tendo que usar droga, né? Tendo que fazer avião para usar droga, né? Tá usando droga, tá bebendo, é propaganda de bebida, tem. Cortaram a propaganda do cigarro, mas tem. Estão elevando o preço do cigarro. Vê se pode agora, para ver se o povo para de fumar. Só vai fumar quem tem dinheiro. Que absurdo, né? É impressionante como funciona o país, né? Um país aí decadente, né? Terceiro mundo, né? Agora aí sendo jogado de lado pelos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos não compactua, não é conivente com corrupção e nem com terrorismo. Que agora o PCC e o Comando Vermelho são considerados terroristas. Não é mais vingador do povo. Parou de ser vingador do povo e agora é considerado terrorista. Para você ver como está andando aí o mundo e o Brasil, né? O Brasil está sendo deixado de lado, né? Pelo mundo todo, né? Muito dinheiro foi embora. Pense quanto dinheiro que podia ser investido aqui foi embora por causa de não ter solução, por causa de empurrar para o outro, fazer uma jogada para parecer que tudo é bem feito, né? E no fim das contas ninguém resolve nada.
Tem que rir pra não chorar. Uma situação dessa, cara. Não dá pra aguentar, né? E é isso, cara. Sabe? O excesso de raios Hertz e gama, movimentos orbitais por eixo cósmico, elementos radiais agropecuários e nucleares, tensões de energia elétrica, antenas ionizantes e não ionizantes, todas essas classes geraram uma alta na camada planetária, criando um feixe magnético por extremos polares. E o planeta já se movimentou como eu previ em 2019, né? 2018. Não, 2018. Foi 2019, 2018. Só que esse documento está em alguma nuvem que eu deixei, né? Aí o que acontece? Toda essa poluição invisível está destruindo a nossa saúde dia a dia. Nós estamos fracassando como seres. Estamos olhando para o lado errado. Estamos olhando aqui para baixo ao invés de olharmos lá para cima, que é lá em cima que está a situação de tudo. É lá em cima, bem acima do cosmos, lá na planície racional, na origem racional, é que está a solução de todas as coisas. A solução dos problemas da humanidade. O verdadeiro Deus é racional. Não é esse Deus cristão que estão falando que é, nem muçulmano, nem Alá, nem Buda. Ninguém resolve nada. Se tivesse resolvido, a gente estava muito bem. Só que nós estamos em decadência, enfraquecendo, adoecendo e cada vez mais sem capacidade de escolha, né? Materiais, radiação elétrica e magnética de todas as espécies acima da Terra e abaixo do solo. Procedimento: inserção de agentes biológicos no genoma humano para desassociar elementos magnéticos atmosféricos. Agentes naturais: pinhas de pinheiro, eucalipto e lista extensa anotada desde a peste negra em Roma, né? Isso aí seria a solução. Isso seria a solução. Uma coisa natural, né? E o que está causando isso? Como eu falei no documento, classes ionizantes, raio-x, gama, prótons, desassociam moléculas e causam deformidades genéticas. Eu vejo crianças com rabo, eu vejo pessoas nascendo com cabeça de dragão, eu vejo um monte de deformidades. Isso acontece aqui no mundo, só que ninguém mostra isso. Para você, o que importa é você pagar o imposto, comer calado e dormir preocupado. Classes não ionizantes, celulares, rádios, micro-ondas, até 100 MHz, 100 kHz causam imunização baixa. Então eu estou alertando vocês mais uma vez, pelo amor de Deus, divulguem esse vídeo. Esse vídeo é tão importante, cara. Essa desassociação da genética que está acontecendo, a redução dos anos de vida. Daqui a pouco a gente só vai viver até 15 anos. Isso se eu estiver aqui na Terra ainda. Porque eu já estou procurando um mundo perfeito para viver, sem sofrimento, sem dor, sem morte, sem nada. Então o que acontece? Classes tóxicas. Urânio, torônio, agrotóxicos causam deformidade genética e acúmulo radiativo. Com isso a gente chega à conclusão. Finalização: o acúmulo magnético. O magnético, o terror dos terrores, aquele que assombra sua mente com pensamentos incessantemente, que faz você viver preocupado, cheio de pensamentos e sem ter paz nem sossego, nem na hora de dormir, nem na hora de tomar banho, nem na hora de sair, nem de se divertir. Você já se diverte preocupado com algum acontecimento, né, que possa acontecer por causa de uma pessoa atacada pelo magnético, né? Então é isso. Nós estamos
na associação radiativa, acúmulo de excessivos anos contínuos de radiações ionizantes, não ionizantes, tóxicas e agrotóxicas. Fatores globais, satélites classes nucleares, agrotóxicos, plantios massivos mundiais. Abuso na conformidade planetária. Órbita gerando associação irradiativa, fios de alta tensão, celulares, rádio FM AM, linhas militares, antenas de telefonia e TV a cabo. Gênese de SARS-CoV-2. Todo o conjunto acima gerou SARS-CoV-2, Covid-19, coronavírus. Como? Pelo esgoto, pelas bactérias fecais, né? Que a gente tem que tirar de dentro da gente. Nem isso nos pertence, né? Para você ver como o corpo do ser humano é uma máquina, né? Nem isso nos pertence. A gente pega uma coisa tão gostosa para comer, quer ficar com ela na barriga, mas não. A gente tem que fazer a digestão e devolver para a natureza, porque não nos pertence. E isso sem contar nos tesouros, nas mansões, nas lanchas, nos jet skis, né? Nas empresas, nas empresas, grandes empresas mundiais. Tudo isso não pertence a ninguém. Tudo isso é passageiro e todo mundo é um passageiro também, né? Porque se fosse verdade, nós seríamos eternos. Bom, agradeço você que assistiu esse vídeo até o final, se informou dessas causas aí que são empurradas de um lado para o outro nos partidos políticos, para que eles confundam cada vez mais a mente saliente do ser humano, né? Para ele ficar feito um boi, comendo capim até a hora do abate, que a natureza dá, né? A linguagem é meio torpe, mas é a única maneira de expressar. Bom, então fiquem bem. Agradeço, deixe seu like, ajude o canal, se inscreva e até a próxima. Hoje a mesa está posta, com lugar para a saudade, e o nome que o tempo não leva segue aceso na cidade. Tanta história no caminho, tanta mão que fez abrigo. O mundo aqui ficou menor quando você seguiu contigo. E lá no alto a luz, sem pressa, sem ruído, um mundo mais racional já deixou o caminho aberto e limpo, pronto para nos receber lá em cima, lá em cima, pronto para nos receber na porta da manhã divina, pronto para nos receber lá em cima, onde a dor vira lembrança e a lembrança vira vida. Cada gesto seu ficou na moldura da memória, feito pedra bem talhada, sustentando a nossa história. E quando a noite nos chama com seu passo de despedida, a sua voz ainda orienta como bússola na partida. E lá no alto a luz, sem medo, sem pedido, um mundo mais racional já guardou o seu lugar querido, pronto para nos receber lá em cima, pronto para nos receber na porta da manhã divina, pronto para nos receber
que deixamos vai caminhando em direção desse céu que abre caminho com justiça no coração.